Boa noite, amigos. Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje numa live super especial para falar sobre valorizar a vida. Como que a gente pode valorizar melhor a nossa vida, né? E nós temos aqui convidados especiais, homens conceituadíssimos para falar sobre esse tema, tá? Boa noite, tudo bom? Lacão Burger aqui, olha que legal, pessoal. Boa noite, meu amigo Ednilson. Eu não espero nada de... Já conhecem essa música? Essa música é linda. É do Felipe Duran. Viva a vida. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo, eu não estou te vendo. Não está me vendo? Não, mas você está me vendo? Eu estou te vendo sim, a tela aqui está dividida. Deixa eu conectar aqui, peraí, para mim ver se eu te vejo. Então, a música para vocês, Felipe Duran, Viva a Vida. Depois vocês assistem aí, porque eu vou dar uma pausa, senão o Ednilson sobe a música e fica... O YouTube... Eles bloqueiam o vídeo. Quer que eu entre de novo? Não, peraí, só um minutinho. A música para vocês, Felipe Duran, Viva a Vida. Depois vocês assistem aí, porque eu vou dar uma pausa, senão o Ednilson sobe a música e fica... O YouTube... Eles bloqueiam o vídeo, né, por conta da música. Olha, eu tô te vendo muito bem, só que você não tá me vendo, né? Então tá bom. Pode deixar assim mesmo. Sim, ó, o nosso amigo Pereira vai entrar também, tá, Ednilson? Para nos ajudar. Ok, tranquilo. Falar desse tema muito gostoso. Ele é terapeuta também, o Pereira. Vamos ver se consigo dividir aqui nós três, fazer essa intermediação com esses dois queridos para falar um tema tão importante que é de valorizar a vida. Como que a gente pode, né, Ednilson, valorizar a nossa vida, fazer com que ela se torne mais significativa? É uma questão um pouco complicada, né? Boa noite, Pereira, tudo bem? Boa noite, como é que você está? Estão me ouvindo? Tô. Estão me ouvindo? Beleza. Estamos te ouvindo, sim. Ótimo. Vira a câmera, ver seu rosto. Eu estou tentando aqui. Eu tô vendo ele aqui normal. O Pereira, você tá vendo normal, Ednilson? Tô vendo normal. Olha, eu tô vendo. Tá tranquilo, tô ouvindo e tô vendo. Ah, tá vendo? Tá ouvindo e tá vendo? Ah, então tá bom. Tô. Muito boa noite para vocês, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que é de valorização à vida. Estamos aqui com Ednilson, com Pereira. Se apresentem, por favor, meninos. Pereira, você Ednilson. primeiro, por gentileza. Você primeiro, por gentileza. Você é convidado. Né? Vamos lá. Eu sou Pereira, terapeuta. Queria agradecer a oportunidade de estar aí com vocês e falar de um tema muito importante, que é a vida e o valor. São duas coisas muito importantes, a valorização da vida. E hoje a gente tem observado que muitas pessoas não têm dado o devido valor que a vida merece dar. Então, é um tema bastante para a gente refletir bastante e compreender que só temos uma oportunidade de viver, que é essa vida, dentro do contexto humano em relação às pessoas que estão à nossa volta. E partindo desse pressuposto, eu entendo que cada dia ao amanhecer nós devemos agradecer o dom da vida. E esse tema, ele é muito importante nós falarmos dele, né, Ednilson e Janice, porque nós lidamos com vidas todos os dias. Cada um dentro do seu contexto lidam com vidas. Então, isso realmente foi tratado Setembro Amarelo. Por incrível que pareça, às vezes o efeito dominó acaba acontecendo. É verdade. Esse mês, particularmente,
algumas pessoas do meio de comunicação, que são considerados celebridades, deixaram as suas cartas e despediram-se de nós. Então, nós precisamos repensar realmente quando falar e como falar sobre o suicídio, porque para muitas pessoas é um sinal, ele tem na mente dele a seguinte situação: bom, se isso está sendo dito agora, então eu vou fazer tal coisa justamente nesse mês. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas analisam dessa forma. Então, vamos nos ater a essa questão. É isso aí, Denilson. Boa noite, Denilson. Boa noite, Janice. Vamos lá. Boa noite. Eu vou aproveitar o que o Pereira falou aqui, o Setembro Amarelo, fazer aqui uma observação. Né? Existe um preconceito muito grande de se falar de suicídio. As pessoas têm a ideia de que quando a gente fala de suicídio, de certa forma, a gente liga um gatilho aí para que as pessoas venham a praticar isso. Isso surge, né, lá no século XIX, de um livro. Eu não vou citar o nome do livro aqui para ninguém ficar procurando o livro. É um livro que foi escrito pelo Goethe e que conta a história de um jovem lá que, por amor e algumas coisas, acaba, né, praticando o ato. E isso cria um grande preconceito. Né? Então, por um tabu, a gente não falar a palavra. Né? Aí, de repente, tem na própria sociedade mesmo, durante muito tempo, as pessoas que vivenciam isso nas suas famílias acabavam não falando para que elas não fossem rotuladas, fossem segregadas. Inclusive, né, a pessoa que cometia o ato não podia nem ser enterrado em alguns cemitérios. Então, era uma coisa muito complicada. Isso, com o tempo, se modificou há pouco tempo atrás, quando uma atriz americana, na entrega do Oscar, ela falou que o filho dela tinha cometido o ato. Né? Então, poucas pessoas percebem isso. Mas eu preciso falar, eu preciso conversar para entender por que isso acontece. E não ficar em silêncio. Porque vai continuar acontecendo mesmo se eu não falar. Né? Porque hoje em dia é uma pandemia. Aqui no Brasil, a cada 14 minutos alguém tenta e a cada 15 alguém põe fim à própria existência. Então é uma coisa muito séria no nosso país e no mundo. Mas a gente vai falar de valorização da vida. E falar de valorização da vida é reconhecer quais os problemas que nos levam a não valorizar a vida. Né? Por que a gente está desvalorizando a vida? Por que a gente está olhando a vida com tanto desdém? Por que as pessoas hoje, com tantas dificuldades, com tantos problemas, estão, né, desistindo? Sendo que durante muito tempo, todos nós aqui vivemos situações familiares e pessoais extremamente difíceis, mas mesmo assim, nós continuamos amando a vida, valorizando a vida e lutando por ela. Então a gente precisa falar sim, conversar sim. Não só em setembro. Isso é um grande erro que a gente está cometendo. A gente tem que falar o ano inteiro. Que as pessoas estão sofrendo o ano inteiro. Não só, né, em novembro. Né? Hoje eu fiquei sabendo, tinha até comentado semana passada, de uma situação que aconteceu aqui em Itaquá, de vários jovens procuraram unidade básica de saúde que tentaram esse ato. E eu fiquei sabendo hoje que foi em virtude de um desafio na internet. Né? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E essa live hoje aí, a gente vai bater papo, conversar, né, para a gente entender um pouquinho mais e no final a gente ter mais amor à vida mesmo, né? Valorizar esse ato, esse presente que a vida, que Deus nos deu, que a vida nos dá e reconhecer em cada ato, em cada dificuldade, ser uma possibilidade de crescimento e de superação. É verdade. Antes de continuar, precisamos mandar beijo para quem entrou. Um beijo para Carla Marcelino. A Carla está com uma campanha de doação de uma cadeira de rodas. Então, quem quiser ajudar a Carla, entre em contato. O Instagram dela é Carla, com 2 L's, Roberta Marcelino. Então, ela entrou. Um beijo. Um beijo para o Israel e para a esposa dele, que entraram aqui também. Para a Geralda, para a Mônica, Ricardo, Jonathan, Aparecida, Regiane, para a Fibra, para a Vânia, para a Bianca. Pessoal, um beijo para todo mundo. Quem tiver pergunta, um beijo para a Edilene.
Quem tiver pergunta, manda no PV, pode mandar no meu WhatsApp, todo mundo tem. Quem não se sente confortável de mandar aqui, né, nos comentários, pode mandar no privado. Eu faço a pergunta e não vou falar o nome da pessoa, tá? Já chegou uma pergunta aqui para vocês dois, meninos, é como lidar com a dor na alma. Essa pessoa, ela constantemente tem dores na alma, e essa dor que faz ela ter pensamentos suicidas. Então, como que a gente pode lidar com essas dores, que normalmente são originadas de frustração, de perda, ou de sentimento de que não é possível? Então, gostaria que vocês trouxessem uma visão, como lidar com a dor da alma. Ednilson, Olha, você. Eu vou colocar uma experiência pessoal minha hoje, que aconteceu comigo hoje. Eu fui num CRAS hoje falar sobre esse assunto. Em determinado momento, eu falei sobre a morte da minha irmã ano passado, né? E eu percebi que minha voz embargou. E eu penso assim, né? Eu pensei, pô, não, tá tudo resolvido, né? Já lidei com a situação, eu posso falar isso. Mas eu percebi que naquele momento que eu falei isso, aquela emoção voltou, aquele sentimento voltou. Eu falei, pô, então vou ter que rever isso daí. Não está bem resolvido comigo, né? Alguma coisa eu preciso conversar. E essa dor na alma, no meu ponto de vista, é quando a gente quer dizer para o outro, ou para a gente mesmo, que está tudo resolvido, só que ainda não está, né? A gente tem que admitir, olha, nem todas as horas, nem todos os momentos eu vou conseguir resolver tudo do jeito e da forma que eu quero. Em alguns momentos eu vou fraquejar, em alguns momentos as coisas vão ser difíceis, mas assumir que a gente tem essas dificuldades, tem esse problema, já é o primeiro passo para a gente procurar ajuda e solucionar. E se questionar também, né? Por que eu não estou assumindo que eu tenho essas dores? Por que eu estou querendo passar para o outro, né, que eu consigo resolver tudo? E a gente não consegue, né? Essa dor na alma, a gente carrega várias dores na alma durante a vida, né? Perdas, frustrações, tristezas, amores mal resolvidos, traições mal compreendidas, enfim, são tantas coisas, e a nossa alma realmente é carregada de muitas dores. Mas para resolver isso, vamos dizer assim, a gente precisa encontrar os nossos caminhos, seja um caminho filosófico, seja um caminho religioso, seja um caminho científico, talvez, né? Mas a gente precisa sentar, conversar um com o outro. É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É perguntar como é que eu lido com isso. E saber, aí, você que fez essa pergunta, que a dor na alma é você saber que você é humano, que você sofre, que tem sentimentos, mas que tem pessoas que podem estender a mão e às vezes um abraço, né? Uma palavra amiga, uma palavra de conforto, ou deixar você chorar um pouco também e perguntar por que você não fala um pouco mais sobre isso, me conta um pouco mais da história, para ir esvaziando essa dor, né? Mas não querer sumir com ela, porque isso, as dores elas não somem, elas permanecem ali para manter a gente acordado, para saber que nós somos humanos e temos essas fragilidades. Eu também, eu, Nilson e Janice, e o pessoal que está nos acompanhando aí, eu já lidei com situações dentro dos meus atendimentos, dentro desse contexto. E confesso a vocês que realmente as pessoas que passam por um momento, um flash na vida dele referente a isso, em alguns casos ele está buscando a fuga de algo que, como uma sombra, o acompanha 24 horas por dia. Como bem disse o Ednilson, muitos dessas sombras são traumas, foram sofrimentos no passado, foram perdas, algumas perdas financeiras, algumas frustrações por não ter conquistado talvez uma pessoa que ele quisesse, ele ou ela, talvez tenha sido uma perda abrupta de um parente muito próximo, mas a principal questão aqui que eu vejo que uma pessoa é muito difícil nós identificarmos uma pessoa que está passando por um processo de suicídio ou para o suicídio, porque muitas dessas pessoas elas são silenciosas.
Elas não falam dizendo, eu vou fazer. E muitas vezes a pessoa, num dado momento, ele já sai de casa determinada a fazer tal coisa. Mas, em alguns casos, a pessoa, ao encontrar ou ver uma pessoa que se aproxima dela de forma gentil, pergunta para ela, você está bem? E aí, às vezes, a pessoa fala, poxa vida, esse era o anjo que eu precisava para me ouvir. Porque o que as pessoas mais hoje estão precisando é alguém que as ouça. Porque as pessoas hoje falam muito pelo WhatsApp, falam muito pelo Instagram, pelo Facebook, por todas as redes sociais. Mas falar de forma digital não é a mesma coisa que você falar de forma humana, frente a frente com a pessoa. E tem casos que não é possível você falar de forma presencial. De forma presencial. Porém, eu observo que algumas pessoas precisam ser ouvidas. E ouvir essa pessoa é realmente fundamental. Um outro detalhe importante, essas pessoas precisam de uma ajuda profissional. O que é uma ajuda profissional? Pode ser um terapeuta, um psicólogo, às vezes um assistente social, talvez da região, de um CRAS, por exemplo, como o Ednilson citou aí, de vários outros órgãos que a pessoa poderia buscar. Aqui em Itaquaquecetuba tem a saúde mental, no centro de Itaquá, a pessoa pode recorrer lá, marcar agendar um horário que seja atendida a sua necessidade. Mas, de maneira geral, as pessoas precisam ser ouvidas. E aí é essa questão. Quem está disposto a ouvir essas pessoas? Fala aí, Ednilson, você que lida muito com o pessoal no bom sentido. As pessoas que estão na rua são essas que muitas vezes chegam para você, encontram em você a última porta. Eles encontram em você a chave da solução dos problemas dele. E dentro do contexto daquilo que você faz como um ativista, você sabe que o que você falar para ele pode fazer total diferença na vida dele em relação a algo que ele já projetou e pensou. E comigo não é diferente. Quando eu faço os meus atendimentos, eu encontro pessoas que estão pedindo socorro. Me ouça, me escute. Muitas vezes não é nem possível você chegar para essa pessoa e falar algo para ela, porque a vontade dela de falar e de saber que alguém virou o olhar para ela, sem julgamento, sem cobranças, sem críticas, faz essa pessoa se sentir uma verdadeira rainha, um verdadeiro rei, porque ele está sendo atendido, ele está sendo ouvido, e o que às vezes a pessoa mais precisa é alguém que as escute. É verdade. Pegando... pode falar, Jê. O poder da escuta é enorme. Boa noite para quem está entrando. O Israel e a esposa dele, né, que eu nunca sei quem está logado no Instagram da associação, disse: um processo para o controle até a cura da alma. É um grande processo, mas não quer dizer que foi esquecido. A dor e a causa fica guardado. Ele falou que a dor e a causa fica guardado. E a Carla disse que ela já passou por isso, né? Ela já teve uma experiência nisso, e ela é uma pessoa com deficiência, e o que ela indica é sempre pedir ajuda, assim, conforme o Pereira falou. O Israel também disse que buscar ajuda passa uma grande confiança, e a Edilene disse que a maioria das depressões e ansiedade é por desprezo da família. E eu também considero isso, né? A família tem uma dificuldade de ouvir, porque muitas vezes a família, pessoal, ela já conhece sua história. Acontece também com idosos, né, com a terceira idade. Eles já contaram tantas histórias de vida deles para a família, que a família não tem paciência para ouvir. Então, o ideal, sim, é você passar seu pai, sua mãe idosa, sua tia idosa num profissional, porque ela vai ter a oportunidade de ali conversar, num grupo de terapia. O que vocês acham sobre isso, meninos? Eu queria fazer uma observação, tudo que o Pereira falou, né? Eu concordo plenamente com ele. Agora, no sábado, vou até falar aqui, porque quem tiver filhos autistas, por mãe atípica, tudo, eu vou estar na Maia Azul aqui em Itaquá, no sábado, às 10 horas da manhã, na sede da MAI. Eu ia fazer no Instituto Federal, mas mudou para ser na MAI. Por que eu estou falando isso?
Eu vou falar sobre a saúde da mãe atípica. Porque a gente sempre olha, muitas vezes, o filho que tem problema e a dificuldade. E a gente esquece, muitas vezes, da dor e do sofrimento da mãe e do pai, né? Que vive um estresse muito grande, problemas para lidar com o preconceito que o filho sofre, com as situações que ele vive naquele dia. Então, elas vivem num estado de tensão muito, muito grande. E isso também é uma coisa que a gente precisa entender, né? A pessoa, quando chega ao ponto de pensar e terminar com sua existência é a melhor forma de terminar com a dor dela, é porque ela já recorreu, de alguma forma, a muita gente. E nem todo mundo consegue falar e manifestar seus sentimentos. Falar o que a gente sente, igual o Pereira falou, a fuga, né? Porque é difícil a gente falar de sentimento. É difícil, muitas vezes, a gente se entender, né? Saber o que está acontecendo. Então, ter alguém que nos auxilie a gente falar sobre isso, a gente ouvir as nossas emoções, ouvir o que nós sentimos, é muito importante. É importante a ajuda profissional, isso é muito importante. Mas, como eu falei hoje, muitas vezes perto de você não vai ter um profissional. Muitas vezes perto de você não vai ter um hospital. Muitas vezes perto de você não vai ter alguém para fazer isso. Como é que eu posso ajudar alguém no estado de surto, dificuldade, de problemas? Como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Muitas vezes não é falar, não é ficar dando, não, às vezes é ficar só do lado, né? Deixando a pessoa falar, chorar, se manifestar, se mostrar presente, até ela se acalmar e depois você poder encaminhar para ajuda normal e tudo. Então são coisas que a própria sociedade precisa entender. Um outro ponto que a gente precisa entender, a tristeza, a ansiedade, e outros sentimentos fazem parte da natureza humana, né? Isso faz parte da natureza humana. O problema é o excesso, né? É o descontrole. Nós não vamos esquecer. Você pode ressignificar a situação. Você pode tentar compreender a situação. O que você tem feito para valorizar a sua vida? Que você está perguntando aqui, né? Essa é uma pergunta interessante. O que a gente faz para valorizar a nossa vida? Muitas vezes está num momento que a gente não está vendo, não está reconhecendo nem as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Acontecem várias coisas boas e legais e você não enxerga. Por quê? Porque você está tão focado no pior, o cérebro está tão descompensado que você só vê o pior. Então, às vezes, eu preciso de alguém que chegue e presta atenção na tua vida. O que aconteceu de bom nos últimos dias? O que você fez de bom nos últimos dias? Né? E nesse perguntar, nesse questionar, você trazer a pessoa para fazer um checklist da sua existência. É claro que isso é um processo demorado, não é um processo mágico, não é um processo, sabe, de, olha, faça isso em 3, 4 dias, vai resolver. Não, mas a gente tem que ter a paciência, a calma, né? Mesmo que não tenha, mas tem que desenvolver para passar. O que a pessoa mais questiona no processo terapêutico, psicológico, tudo isso, é o tempo. Elas querem resolver as suas dores de uma hora para outra. Infelizmente, gente, eu queria também fazer isso, mas não dá, né? Você tem que se predispor a passar um período, né, grande para você se reconstruir. Você precisa se reconstruir. A gente precisa se reconstruir. E, infelizmente, o ritmo de vida que a gente tem hoje é mais destrutivo do que construtivo, né? Então, são coisas que a gente precisa avaliar bastante isso. Eu vejo dentro desse contexto que você falou, Ednilson, um fato muito importante, né? Ouvir de forma profissional e de forma terapêutica é o que pode fazer toda a diferença, né? E às vezes a pessoa, muitas vezes, ela se encontra dentro de um turbilhão de tantos pensamentos aleatórios e tantos pensamentos repetitivos que ela, em determinados momentos, ela não encontra uma saída para os próprios problemas dela. Então, o que eu tenho observado é que as pessoas, de maneira geral, têm 2 aspectos que acaba sendo um entrave para a pessoa buscar a ajuda profissional, seja um terapeuta ou um psicólogo. Mas eu vou falar dentro do campo que eu conheço mais, que é o campo
da terapia, que é o acompanhamento humanizado. Muitas pessoas têm alguns preconceitos, e são essas traves que ela tem mental que fazem com que ela não busque ajuda profissional. Número 1, ela desconhece o que é um acompanhamento terapêutico. Número 2, ela tem vergonha ou ela não se sente confortável em ter que abrir a vida dela para uma pessoa que ela nunca viu. E o terceiro aspecto é a própria pessoa que muitas vezes diz assim: eu sei como lidar com isso. Só que tem um pequeno detalhe: quem lida não resolve. Entenderam? Quem lida com um problema, ele está dando manutenção àquilo que ele já tem. Então, quem realmente quer resolver, ele muda a maneira dele e parte para a dor. Porque tem muitos aspectos dentro do campo terapêutico que eu tenho observado que a pessoa ela vai ter que falar algumas dores da vida dela e são essas dores que precisam ser mexidas. Porque no nosso subconsciente, ele é um empilhamento. Nosso subconsciente é um empilhamento. E, infelizmente, o que fica no topo dos nossos pensamentos são os pensamentos negativos. E os pensamentos positivos, ele fica no fundo, a última folha, vamos dizer, do empilhamento. Então, quando a pessoa passa por um processo terapêutico, é o mesmo que ela começar a ir limpando a mente dela de pensamentos, de dores e sofrimentos. Mas vai chegar a hora, como o Ednilson falou, que não é do dia para a noite, requer um período de tempo em que a pessoa vai ficar mais leve, ela vai começar a respirar e entender que muitos dos sofrimentos dela que ficaram no passado vão ser retrabalhados de forma a não machucar mais essa pessoa. É isso que o acompanhamento terapêutico visa trazer para a pessoa, um bem-estar de forma com que ela veja, ela até sinta que ela tem uma dor, mas essa dor não é uma ferida aberta, já é algo cicatrizado. É a partir desse momento que a pessoa consegue superar esses sofrimentos, essas dores, esses traumas, que ela começa a ter uma visão melhor sobre a vida. Dentro desse aspecto que você falou, Ednilson, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Então, para vocês terem uma ideia, que a dimensão é muito grande. E hoje à tarde eu estava vendo uma matéria dizendo que o aumento de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos aumentou em 200%. Sabe por quê? Por causa desse equipamento que nós estamos utilizando aqui, o celular. Que passou a ser uma companhia, passou a ser o dia a dia, ele come com o celular, ele vai no banheiro com o celular, ele faz tudo com o celular. Não é o celular em si, é o que ele acessa. Porém, por justamente ele não ter um acompanhamento humanizado dentro da casa dele, muitas vezes estão todos, quando se reúnem em família, tá todo mundo com o celular na mão. E tá comendo, mas olhando para o celular. Seria prático, algumas famílias conseguiram vencer isso da seguinte forma, e serve uma dica: colocar na entrada de casa como se fosse uma sapateira ou uma sacolinha. Deposite o seu celular aqui. Dentro da minha casa, não faz uso de celular. Porque se vocês não fizerem isso, infelizmente vocês vão estar almoçando, tomando café, olhando no celular. E o acompanhamento humano não tem. E crianças são as que mais se enveredam por esse caminho por causa dos jogos. E o pai muitas vezes tem uma babá eletrônica. Dá um celular para ele que ele fica quieto. Só que no detalhe, realmente ele fica quieto. Ele vai ficar quieto, ele vai ficar silencioso, ele vai se sentir isolado e num dado momento ele vai pensar em que a vida não tem mais significado para ele porque ele não vive como ser humano, ele vive como um robô. Olha, meus amigos, nós temos perguntas. Uma das perguntas é como lidar com relações tóxicas e com parentes tóxicos. Porque muitas vezes a pessoa, além de não ter com quem falar, ainda tem uma pessoa que está negativando ali o lar, trazendo palavras negativas. Ou a pessoa fala, vou estudar. Não, você não consegue, não inicia, você não vai terminar. E aí a pessoa já está sentindo que ela não pode. Aí o parente vai e ainda fala isso.
como que ela pode lidar com essas pessoas que estão no seu entorno? Quer falar, Pereira, primeiro, depois eu dou continuação? Não, pode falar, depois eu falo. Eu vou, para responder isso aí, eu vou responder essa pergunta que está embaixo aqui, né? O que você tem feito para valorizar a vida? Esse termo foi surgiu aqui no Brasil nos anos 60, né? Quando o Centro de Valorização da Vida, o CVV, começou seu trabalho de prevenção do suicídio no Brasil. A melhor forma de você melhorar, né? Não se relacionar com pessoas tóxicas, é quando você valoriza a sua vida, né? Quando você olha a sua vida e dá valor a ela e sabe o seu potencial e não fica preocupado com o valor que os outros dão para você, com as opiniões que os outros dão para você, como os outros te veem e não como você se vê. Valorizar a minha vida, o que eu faço para valorizar a minha vida? O que eu tenho feito de bom, as realizações que eu tenho conquistado, como é que é a minha relação social com as pessoas, como é que eu convivo com as pessoas, como é que eu olho a vida. Quando eu estou de bem comigo, quando eu gosto de mim, quando eu olho para mim e falo assim, não, eu não vou me relacionar com alguém, por que a gente se relaciona com alguém? Porque está sozinho ou não quer ficar sozinho, porque tem desejos, porque tem necessidade, um monte de coisa, né? Paixões, e aí sabe, a pessoa não olha o outro, não vê comportamento, não entende o que o outro é, e um dia ele acorda e vê que aquilo lá, né, não era bem aquilo que ele estava pensando. E a outra coisa também, você achar que você vai mudar o outro. Não, deixa que quando estiver comigo aqui eu mudo. Não pode achar que comigo que eu dou um jeito. E não é assim, gente. O ser humano não é assim. As relações tóxicas são dos dois lados. Porque aquele que, vamos dizer assim, que é o tóxico, né, ele age porque o outro permite que ele age. Vamos pegar o adicto. Né? O que o adicto faz? A droga está ali. E você sabe que faz mal, mas você vai ali e pega. O comportamento, a atitude do outro, o comportamento do outro, você já percebe que não é legal. Mas mesmo assim, a gente tem a falsa impressão de que você vai mudar o outro, vai transformar o outro. Né? Então, quando você percebe que a pessoa é agressiva, te coloca para baixo, não te valoriza, sabe? Te deixa sempre como você te sentindo mal, para que você vai conviver com uma pessoa desse jeito? Para que você vai casar, namorar ou conviver? E se for um parente, gente, o que tem de parente, que se a gente deixar, acaba com a vida da gente, né? E às vezes o próprio pai, a própria mãe, querendo ajudar, acaba atrapalhando, falando coisas que, né, mais desvalorizam, tipo, olha, você viu o filho do vizinho? Você viu o carro que ele comprou? Você viu o emprego que ele tem? E você? Você não tem nada? Né? Olha, a família do outro, da família do vizinho é muito melhor que a minha. Eu não sei. Então a gente ouve isso muito dentro de casa. Essa desvalorização das nossas próprias conquistas. Porque se você é pai e mãe e a tua família não é aquilo que você imaginava, a culpa não é daquelas pessoas, a culpa é tua. Né? Então a gente precisa olhar para a gente também e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida. Você está valorizando a sua vida como? Ouvindo o outro, fazendo o que o outro quer, repetindo as atitudes do outro. Aquilo que o Pereira falou, só para você ter ideia, o vício em tecnologia, não só no celular, mas em computador e outras mídias, é comparado ao vício da cocaína. Ele causa as mesmas dependências, o sentimento que a cocaína provoca na pessoa. Até a abstinência é semelhante. E hoje, você andar com o celular, né, 24 horas por dia, e se o negócio ficar azulzinho e você não liga para a pessoa, ela liga brava com você, está no trânsito usando o celular, está não sei aonde usando o celular, chega na tua casa, numa festa, num evento, qual é a senha do celular? Está atendendo uma pessoa no emprego, a pessoa está no celular. Espera um pouquinho que eu vou ter uma mensagem aqui para ver. Tudo isso vai criar na gente o quê? Uma dependência muito grande, vai criar na gente problemas emocionais muito grandes. Outra coisa que é muito importante para a gente ver. Por que muita gente é negativa? Já reparou que tipo de programação, tanto na internet quanto na televisão, você assiste? Às vezes você assiste
um jornal que todo dia está falando de, olha que fulano morreu, fulano não presta, fulano não sei o quê. Você é bombardeado 24 horas por dia só de coisas ruins, negativos. Né? Eu sou contra a violência, mas tem que matar a pessoa. Se a pessoa fez, tem que revidar. Como é que você fala de violência, contra a violência, querendo praticar a violência? Olha a incoerência. Como é que você fala de solidariedade que quando alguém está sofrendo perto de você, você nem olha para ele? Olha a incoerência. Então são coisas que a gente precisa olhar. Né? A gente mesmo. Antes de criticar o outro, antes de falar do que o outro é tóxico e tudo, se pergunte, por que eu me permito conviver com alguém assim? Por que eu me permito conviver, ter uma relação desse jeito? É uma pergunta difícil. E tem uma pergunta aqui falando como eu posso saber se não estou sendo egoísta ao me afastar dessas pessoas? Ela está meio nesse impasse. Se é egoísmo ou não, o autocuidado com ela. Olha, eu diria que quem gosta, por exemplo, isso daí é que nem ou você reverbera na sua vida hábitos e comportamentos das pessoas que estão à sua volta. É isso. Então, se você convive com uma pessoa que é grossa, que é estúpida, que é controladora, que leva tudo a ferro e fogo, automaticamente, ou você se adapta a essa pessoa sendo escravo dela, por assim dizer, que acaba entrando numa relação tóxica, ou você tenta se libertar. E a melhor forma de você se libertar, primeiro aspecto, é você primeiro se tratar. E dentro desse contexto de relações tóxicas, o que eu mais vejo todos os dias são esse tipo de comportamento. E a pessoa fala, mas por que que as coisas são assim? Tudo está na origem, gente. A nossa origem foram nossos pais, as origens dos nossos pais foram os nossos avós, as origens dos nossos avós foram os nossos bisavós. E nós viemos de uma criação em que foi, por assim dizer, cravado na nossa mente 3 sentimentos que todos nós temos, que é medo, culpa e insegurança. E, infelizmente, esses aspectos, eles se tornam como uma raiz, uma erva daninha na nossa mente, que, infelizmente, acabamos tendo comportamentos assim. E aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes você vive num lar onde o pai e a mãe, eles vivem ou viviam só entre tapas e mais tapas. O marido abusava da autoridade dele, batendo na sua mãe. E às vezes a mãe se comportava como sendo uma pessoa que aceitava isso. Por incrível que pareça, o subconsciente, tanto de um filho como da filha, acabam, de uma certa forma, herdando esse mesmo pensamento. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, o homem se casa e ele passa a repetir os mesmos comportamentos do pai. E a filha acaba, quando se casa, acaba repetindo os mesmos comportamentos da mãe, aceitando ser maltratada, aceitando ser traída, apenas porque esse homem não deu a ela uma condição dela poder trabalhar. Então, ela tem uma outra dependência. Além da dependência emocional, ela tem a dependência econômica. E muitas vezes ela sustenta ficar dentro de um lar tóxico desse porque ela não tem para onde ir. Ela sempre foi uma pessoa do lar. Então, o que acaba acontecendo? Acaba gerando um ambiente tóxico. Se esse ciclo não for encerrado, infelizmente, os nossos filhos, vamos dizer nós, os filhos desse casal, dessa família, vão repetir os mesmos atos. Então, isso é muito importante. Mas como que se descobre isso? Olha, isso se descobre quando você vai pedir uma ajuda, vai buscar uma ajuda terapêutica de um profissional, para você poder entender por que você tem certos tipos de comportamento. São esses comportamentos que vão lhe dizer a origem de tudo isso. Normalmente, esses comportamentos eles estão relacionados diretamente com a criação que vocês tiveram. Então, quando isso é visto com um olhar clínico, com um olhar não de julgar os nossos pais, eles são errados, eles são isso, são aquilo. Infelizmente, nós podemos repetir esses mesmos atos. Ou seja, na nossa época talvez não tinha celular, mas hoje
Se você falar para um pai, olha, você já pensou em diminuir o período de tempo que seu filho fica exposto ao celular? Ele fala, amigão, estou na vida moderna, estou na tecnologia, meu filho não vai ser burro que nem você. É o que eu já ouvi algumas vezes. E, infelizmente, essas crianças são crianças tecnológicas, mas elas não têm nem cérebro, porque elas não pensam, elas não raciocinam de forma lógica. Elas trabalham com aquilo que a mídia coloca para elas. E isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Então, nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde os filhos vivem sempre dentro dos quartos. E pai e mãe muitas vezes não sabem. Às vezes esse filho está vivendo momentos de horror, de terror, sofreu bullying na escola, né? Sofreu chacota. Muitas vezes ele é pressionado da seguinte forma: ó, fulano de tal comprou um tênis da marca X. Ele não tem dinheiro para comprar esse tênis da marca X. Muitas vezes ele deixa de ir na escola por conta disso. E às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe, porque possivelmente talvez não se conversem. E muitas vezes o pai fala, ó, na minha época eu ia para a escola de chinelo de dedo. Você tem que aprender a viver desse jeito. E às vezes isso que foi cravado na mente faz com que esse jovem ele se torne uma pessoa que ele não tem, vamos dizer assim, uma permissão. Ele não se permite viver em uma condição de vida melhor. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a capacidade, ela tem até mesmo o ânimo, mas ela não tem a permissão. E aí, tudo que está relacionado a dinheiro, ele sempre leva para o lado negativo. Porém, tem um detalhe. Às vezes, a falta de recursos financeiros, num determinado momento, mostra para ele que se ele tivesse, talvez, uma reserva, se ele tivesse um dinheiro, ele poderia, talvez, ter um tratamento humanizado no hospital, poderia comprar um remédio melhor. Então, são essas coisas que nós precisamos observar melhor na nossa sociedade, né? É observar e ver o ser humano como ele é. E nesse aspecto que o Ednilson falou sobre o adicto, ele é o perfil da pessoa que ele usa talvez a droga, por assim dizer, como uma máscara, para esconder algo que está por detrás dessa máscara. E às vezes por detrás dessa máscara está o quê? Uma grande frustração, uma grande dor, uma grande perda, uma sensação de não conseguir realizar nada. E muitas vezes ele não consegue ver no meio que ele está algo de bom, mesmo ele sendo uma pessoa simples. Então são esses aspectos que precisamos trabalhar no dia a dia para que esse jovem possa entender melhor. E as famílias hoje, infelizmente, não vivem como famílias. Eu sou daquela época que as famílias aos domingos era padrão. Dia de domingo era almoço da família. Hoje já não tem mais isso. Com raras exceções você vê um almoço familiar. Na maioria das vezes são questões individuais. Muitas vezes nem o próprio casal sentam e almoçam ou jantam junto. Por quê? É a correria do dia a dia. E aí nós estamos entrando numa ladeira abaixo. Se não pararmos para raciocinar melhor o que devemos fazer em nossas vidas, infelizmente, o paredão é o que nos espera. Meus amigos, eu gostaria que vocês falassem um pouco, por favor, a questão da dor da família quando alguém tenta ou quando alguém comete o suicídio. O cuidado que a gente precisa ter com essas famílias, porque tem pessoas que são um pouco indelicadas e já chega falando, por que seu filho fez isso? O que aconteceu? Sabe? Então, eu gostaria que falasse um pouquinho, porque nós falamos muito sobre o ocorrido e nunca a família que fica e o cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas que ficaram. E também formas de prevenir, como que podemos observar em nós, nos amigos que estão à nossa volta, como que a gente pode ajudar e em caso de acontecer ou aconteceu, por que a gente não deve se sentir culpado de uma pessoa que foi vítima de uma situação dessa? Deixa eu aproveitar então para falar um pouco sobre isso e responder com relação àquela pergunta, a pessoa falou assim, eu sou egoísta por querer me libertar dessa relação tóxica? Não, né? Você está se valorizando, porque se você está te fazendo mal, está te prejudicando, não é egoísmo isso, né? Isso é uma questão até de se você se preservar e de você se salvar
nessa situação toda que está acontecendo. Não é egoísmo de jeito nenhum. Isso que você perguntou, Jane, é muito importante, é muito pouco falado isso. A pessoa, a família, né, ela é enlutada, né, ela sofre o luto 2 vezes. Ela tem o luto da pessoa que se foi e tem o luto da sociedade que a trata como se ela fosse incompetente para cuidar e gerar melhores relações com o seu filho, ou com o seu parente, com quem foi. Então, ela é vista como uma incompetente social, né? Não conseguiu preservar, não conseguiu lidar. E essa insensibilidade também, né? Da gente falar para as pessoas, né? Não entender que às vezes é melhor calar do que falar uma besteira, né? O que guarda a tua boca protege das angústias da alma. Então, às vezes, é melhor ficar calado, vem dar um abraço, acolhe, não fica falando, ouve, para não prejudicar mais ainda e não falar uma coisa que vai, né? Ah, é falta de Deus. Gente, acabou de perder o filho, perder a filha, um parente, já está sofrendo. E ainda vai falar ainda que a fé dele, né, não tem fé. Gente, isso é uma questão dele, com a crença dele, com a religiosidade dele, e ele vai se questionar, a família vai se questionar e vai procurar sua própria resposta. Ela não precisa ninguém apontando o dedo para ela e falando os erros, né? Olha, ele fez isso porque vocês esqueceram disso, porque vocês falaram isso. Não, não é hora de fazer isso. É hora de acolher. É entender que aquela pessoa está sofrendo, né? E não piorar o sofrimento dela. E não tornar ainda pior ainda a situação. Então, acolher, abraçar, ficar em silêncio, sabe? Deixar a pessoa falar o que está sentindo, deixar a pessoa chorar, reclamar, sabe? Lamentar. E você apenas ouve, não fala nada, né? Primeiro, eu sempre falo isso. Você não pode falar nada sobre uma dor que você não está vivendo. Você não pode falar nada se você não conhece a realidade daquela pessoa. Você não conviveu com aquela família, você não conviveu com aquelas pessoas. Aí vem você que não tem esse convívio direto para dar opinião, para falar alguma coisa. O que vai acontecer com a família? Muitas vezes você vai provocar um outro suicídio. Um comentário, com uma ação, uma atitude. Por que no Centro de Valorização da Vida do CVV eles usam o método não diretivo, que foi criado por Carl Rogers? O que Carl Rogers ele estabelecia nessa não diretividade? É não aconselhar, é não dar direções, mas ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? E nesse ouvir, ajudar a pessoa. Vou dar um exemplo. Você chega para mim e fala, né, dessa questão não diretiva. Olha, eu não quero falar nenhum problema, não tenho problema nenhum, minha vida está muito boa, apesar que ontem o meu amigo foi embora, mas não tem problema nenhum, as coisas estão caminhando. Seu amigo foi embora ontem? Aí ele foi. E aí, quer falar um pouquinho se seu amigo foi embora? Ah, eu estou tão triste, eu não quero nem falar isso. Está triste? Tô. Ah, ele foi embora, a gente sabe, a gente tinha uma coisa que não foi, aconteceu, que a gente não resolveu, a gente não conversou. Ah, e o que vocês não conversaram? Ah, tal coisa. Você tá vendo? Eu estou conversando com você, você está falando para mim o que você está sentindo, você está falando para mim os problemas que estão acontecendo, você que está fazendo tudo. A única coisa que eu estou fazendo é prestando atenção no que você está falando, pegando o gancho que você mesmo dá, retornando para que você reflita, pense e encontre o teu caminho. Eu estou sofrendo porque meu filho, né, cometeu suicídio. Como é que é esse sofrimento? Ah, é um vazio, eu não sei, sabe? Talvez se eu tivesse conversado mais com ele, dado mais atenção. Que tipo de atenção que você acha que você poderia ter dado para ele e não deu? Ah, eu poderia ter passeado mais com ele, eu poderia ter saído mais. Você está entendendo? Eu não estou julgando ela, eu não estou questionando, eu não estou colocando ela como culpada. Eu estou pegando o que ela mesmo está falando, que ela não está percebendo e retornando para ela. Não estou dando um conselho, não estou direcionando para nada, eu estou apenas pegando, eu estou mostrando para ela, eu estou prestando atenção no que você está falando. Se eu ficar na cabeça, olha, eu vou falar isso para ela, eu vou falar aquilo para ela, eu não vou prestar atenção no que ela está falando para mim. E isso a gente pode falar com todas as pessoas. Existe uma coisa que é um triângulo, né, de ações. Pensar, sentir e agir. Eu penso
penso sobre o que eu estou vivendo, eu sinto aquilo que eu estou vivendo, e daí eu vejo que ação eu vou tomar. Se eu sair dessa sequência, pensar, sentir e agir, o que vai acontecer? Estou vivendo a situação. Eu vou agir sem pensar e sem sentir. Vai dar certo? Não. Eu estou vivendo a situação. Eu vou ficar sentindo, aí depois eu vou pensar e depois eu vou agir. Vai dar certo? Não. Então, a sequência é penso, sinto e ajo. O que é pensar? Eu vou refletir. O que aconteceu? Aconteceu isso. O que isso está provocando em mim? Dor, tristeza, rancor, várias situações. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou tirar um tempo para mim, eu vou dar um passeio, vou procurar um terapeuta, vou procurar um psicólogo, sei lá, vou procurar alguém para conversar. Pensar, sentir e agir. Não ser diretivo. Ouça, preste atenção no que o outro está dizendo. Como é que eu sei se uma pessoa perto de mim pode estar com pensamento suicida? Sabe como? Prestando atenção nas mudanças de comportamento e de rotina que ele tem. São sutis as mudanças. Só quando eu estou prestando atenção no outro. Quando eu presto atenção no tipo de conversa que ele tem. Por exemplo, a pessoa nunca falou certas coisas e começa a falar. Sempre foi uma pessoa alegre, feliz, contente, e de repente está conversando comigo. Não, onde você foi? Fui na festa. Ontem teve jogo de futebol, o São Paulo venceu, o Flamengo perdeu e tal, não sei o quê. Imaginou se um dia isso tudo acabar? Né? Como é que seria isso? Peraí, nunca falou disso na minha vida. Mas presta atenção. Passa-se mais algum tempo, estou feliz e alegre. Já pensou se um dia isso acabar? Como é que será que deve ser se eu decidisse acabar com isso? Não estou pensando nisso, não. Você começa a perceber que a conversa dele, que as atitudes dele estão mudando. Ele fica mais isolado, fica mais distante, né? Ele não é mais tão prestativo, ele não é tão mais, sabe, está sempre tentando falar alguma coisa. Você fala assim, quer falar alguma coisa? Não, depois eu falo. Quer falar? Deixa para depois. Ou tipo, vocês não me entendem o que eu estou querendo dizer, estou querendo falar, vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo. São detalhes, a gente passa, o corpo fala, as atitudes que a gente tem comunicam como a gente está. E eu queria fazer uma observação aqui, aproveitando o Pereira que está aqui junto, aqui a Janice. Não é pelo fato de eu conversar, de ajudar as pessoas, o Pereira ser terapeuta e as pessoas terem conhecimento e informação, que eu não precise de alguém, por exemplo, chegar para o Pereira e falar, Pereira, está acontecendo alguma coisa, eu não estou conseguindo entender. Pô, você não está conseguindo entender? Você vira isso direto? Sim, mas eu não estou conseguindo entender. Vamos conversar? Eu preciso procurar pessoas para me ajudar. Então, o terapeuta, o psicólogo, a pessoa que lida com as pessoas, precisa procurar pessoas para ajudar. Porque quando eu ouço uma pessoa, quando eu entro na dor do outro, ela fica um pouco dentro de mim. E se eu não trabalhar isso, daqui a pouco eu estou cheio de dores, pensamentos, de dúvidas, e não procurei ninguém para me ajudar. Pereira, preciso da tua ajuda. Ó, marca um dia aí que eu vou conversar com você. Preciso do teu apoio aqui, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Aí eu sou o paciente e o Pereira é meu terapeuta. Mas você já trabalha com isso, não tem nada a ver. Né? Até médico precisa de médico. Então a gente precisa também, a gente lida muito com isso, quem trabalha em hospital, quem trabalha no atendimento ao público, em recepção, tudo isso tem uma carga emocional muito grande em cima. E eu preciso conversar com as pessoas. Né? Aqui tem uma pessoa, a Mindfulness, a Rosana, né? O Mindfulness, né, ajuda bastante isso, né? Essa questão de você analisar o teu pensamento, ver o que está acontecendo, analisar, ela te ajuda bastante também. Terapia cognitiva comportamental, existem várias coisas, mas eu preciso procurar uma pessoa e falar, olha, eu preciso de ajuda. Né? Então, preste atenção nas pessoas que estão do teu lado. Mas não é para xeretar a vida do outro, não é para ficar querendo saber particularidades, não. Como eu posso te ajudar? Como eu posso, né, melhorar a tua vida aí? Como é que a gente pode se ajudar nessa situação? Procura ajuda, conversa. Tem muita coisa aí, Ednilson. Muita coisa aí, né? Muita coisa. Eu diria a você e diria a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e nos vendo,
que a vida ela é realmente bastante complexa. Porém, graças a Deus que temos profissionais e pessoas como o Ednilson, como a Janice, que dentro das suas escalas sociais e dentro do seu trabalho de ativo em buscar o bem-estar do próximo, eles têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. E eles correm por essas pessoas, muitas vezes, o que ele muitas vezes não consegue correr para ele mesmo, na busca de uma verba, na busca de um patrocínio, na busca de uma cesta básica, e talvez, às vezes, até mesmo buscando uma ajuda para um atendimento, talvez, de saúde para uma pessoa que está precisando muito. Então, o que você falou, Ednilson, tem realmente uma conexão muito grande. Não é porque nós somos profissionais que nós não estamos precisando de ajuda também. Porque, assim, se o dentista, ele pensar assim, ele não vai buscar um outro, ele não vai ter dor de dente. Dentista também tem dor de dente, médico também tem problema de coração, psicólogo, ou terapeuta ou psiquiatra precisam buscar profissionais do segmento para poder também aliviar um pouco da sua carga emocional, porque se você for analisar, quem está do lado de cá ouvindo, ele realmente, diríamos de forma, assim, infelizmente, são pensamentos e ideias muito pesadas, são coisas muito graves que chegam para a gente. Só que eu não posso devolver para a pessoa na mesma intensidade que ela passou para mim. E o que acaba acontecendo? Eu devolvo para essa pessoa, ela me manda um dado quadradinho e eu mando uma bola redonda para ele. Porque ele precisa ouvir daqui algo para ele se reconectar com a vida e valorizar a vida dele. Eu não posso potencializar a dor dele. Então, que nem o Ednilson falou, muitas vezes uma pessoa fala, eu sei o que você está sentindo, você não sabe. Você não tem a mínima ideia do que outra pessoa está sentindo. Haja visto que a dor, ela é um DNA. E por ser um DNA, cada um tem a sua dor. Não dá para você dimensionar a dor de uma mãe que perdeu um filho que, de repente, se suicidou. A dor é imensa. Às vezes é uma dor incalculável. Nós não podemos usar a expressão, eu sei o que você está sentindo, você não sabe o que eu estou sentindo. Porque, na verdade, a dor de cada um é uma dor própria, particular e única. Por isso que, como o Ednilson falou, muitas vezes o simples fato de você estar presente, olhando para aquela pessoa, e às vezes, dentro daquilo que você acredita, até orando pelo bem-estar da família, pelo bem-estar dela, ela vai se sentir acolhida, mesmo você não tendo que falar nada para ela. E um determinado dia ela fala assim, poxa vida, olha, muito obrigado. A sua presença aquele dia, naquela situação, fez toda a diferença na minha vida. Porque uma pessoa que perdeu um ente querido, naquele momento o vazio dela é imenso. Ela precisa de muito acolhimento para ela poder se sentir, no mínimo, amada, porque ela fica com aquele sentimento de culpa, tem aquele sentimento de perda e vai por aí afora. E um outro aspecto importante que eu vejo dentro desse contexto é que nós precisamos buscar mais ajudas terapêuticas. Buscar mais pessoas que estejam dispostas e que queiram oferecer o seu trabalho, o seu serviço, o seu acompanhamento terapêutico, psicológico, para pessoas que muitas vezes não sabem nem o que fazer. Às vezes a pessoa dá um surto, ele sai pela rua sem vontade de voltar para casa. São muitos pensamentos. É que nem um computador hoje. Né? Hoje nós estamos falando aí de a memória RAM, que é justamente a memória que armazena os principais aplicativos. Se você tiver uma memória RAM pequenininha, meu amigo, você não aguenta rodar três pensamentos, 3 aplicativos. Então, hoje já se fala em memória RAM de 6, 8, 10 megas. Por quê? É para você absorver uma série de informações tudo ao mesmo tempo. Né? E isso é muito difícil para uma pessoa que não tem um conhecimento, que não tem, vamos dizer, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você administrar as suas emoções e os seus comportamentos, principalmente nos momentos de maior tensão. E o que é saúde mental? A saúde mental, na verdade, fala saúde mental. O que é saúde mental?
Saúde mental é você ter a sua cognição, os seus pensamentos equilibrados, né? Para que você possa tomar decisões sem se precipitar, sem errar, sem prejudicar o próximo e sem prejudicar a si mesmo. Hoje nós vivemos num mundo de intolerância. Você está andando na rua, num dado momento, você olhou do lado, às vezes a pessoa, olha, o que você está olhando? É assim. O que você está olhando? O que você viu aí? O que você está olhando no meu carro? O que você está olhando na minha mulher? Ou às vezes até a própria mulher. O que você está olhando no meu marido? Fala às vezes para uma outra pessoa. Então, o mundo está realmente muito acelerado. Muito acelerado. Então, pessoal, busquem ajudas terapêuticas, busquem psicólogos. Vocês vão ser super bem acolhidos. Eu tenho certeza disso, porque hoje quem está dentro desse segmento, se ele trabalhar de forma humanizada, ele não vai ver você como um número. Ele vai ver um ser humano que precisa, pelo menos, que alguém lhe estenda a mão e lhe ajude a levantar porque ele está caído. É isso que eu espero. Meu propósito de vida hoje é realmente esse. Poder ajudar o próximo dentro das minhas condições. E tem situações que eu não consigo ajudar. É verdade. Há situações que eu não consigo ajudar. Eu tenho que direcionar essa pessoa para quem? Eu tenho que direcionar para um psiquiatra, para um psicoterapeuta, para um neurologista, porque são situações que fogem à minha área de acesso. Então, eu não posso achar que eu vou resolver tudo. Tudo eu resolvo? Não. Eu não resolvo tudo. Eu resolvo até a página 3. A página 4, a página 5, vai ter que ser direcionada para um outro profissional. Pode ser que muitas vezes... Oi, desculpa, Velício, pode falar. Desculpa, tem um amigo que ele perguntou como que identificar sinais e sintomas na pessoa que ele convive. Como que ele pode observar se a pessoa está com o intuito de fazer isso, né? Uma indicação que eu posso dar nesse sentido é observar se a pessoa ela tem constante comportamento pessimista, se ela está se isolando, né? Ela vai mudar de comportamento. Os meninos falaram um pouco sobre isso aqui. Ela vai mudar muito o comportamento dela. Uma vez ou outra ela vai estar falando que ela é um fardo para a família. Porém, são tantos detalhes, pode ser que às vezes ninguém perceba por conta da correria do dia a dia. E o importante é você não se sentir culpado se aconteceu. Mas se você sentir que alguém na sua casa está se isolando, procure ajuda. Se ela não conseguir se abrir com você, procura um profissional, até um amigo terapeuta. Aqui tem todo mundo aqui está disponível para ajudar, uma ligação. Convida a gente para ir na sua casa, conversar um pouco com a sua família, com o seu parente. De repente a gente pode contribuir, a gente está aqui à disposição, certo, meninos? Eu vou aproveitar o que você falou. Acho que até uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava conversando com alguns jovens, acho que uns 7 jovens, um dos crais da vida aí que eu fazia atividade. E desses 7, 6 tinham tentado suicídio, por várias maneiras. E eu comecei a fazer um projeto nas escolas aqui em Itaquá, chamado Minhas Emoções e Meus Sentimentos. É um projeto simples, onde eu fazia só uma pequena introdução e deixava os adolescentes falarem. E nisso daí a gente acabou detectando assim, muitas situações de pessoas nessa situação. O que a gente fez? Né? E técnicos locais. Quando a gente percebia essa situação, a gente direcionava ele, igual o Pereira falou, para os CAPs, para os locais de atendimento, e também, no caso aqui no caso de Itaquá, de Ferraz, né, outros locais, para algumas universidades que têm o trabalho de apoio psicológico gratuito. Né? Então, em alguns locais, assim, algumas escolas que eu participei, eles fizeram convênios com algumas faculdades e encaminhavam os adolescentes para esse tratamento especializado. Né? Eu, no meu caso, por exemplo, trabalho muito com palestra, muito com vivências, assim, eu não tenho tempo de atender, eu não tenho consultório. Né? Então, eu percebo, eu vejo e oriento para que a pessoa vá no local procurar um profissional. Então, esse projeto ajudou muitas pessoas no sentido de encontrar um local para ser atendido. Uma outra coisa, até passei para a Janice esse áudio, durante a pandemia eu fiz live todas as noites falando sobre a questão, né, das pessoas que estavam vivenciando aquele período pandêmico. E muitas pessoas que eu nem conheço acabaram, né,
sendo ajudadas porque por coisa que eu falei, que eu nem sei direito o que foi que eu falei lá, mas ajudou essa pessoa. Então, o que eu oriento? Gente, ó, não tem dinheiro para procurar um terapeuta? Não tem dinheiro para pagar uma terapia? Eu sei, é caro, né? Não é barato, não. Principalmente para quem tem um salário baixo, várias situações, não é, eu sei disso. Mas existem vários locais e várias pessoas, vários voluntários. Nós estamos, né, eu e a Janice, a gente já tem 3 sábados que a gente participa aí em Ferraz, né, de terapia no parque, que é um local que é ouvir as pessoas gratuitamente, sem preocupação, e tem um retorno assim, muito positivo, né, Janice? E dali você orienta a pessoa, aonde ela pode ir, como pode encontrar um auxílio. Existem várias maneiras hoje de você procurar auxílio, ajuda, né? Como é que eu posso perceber se minha companheira, meu companheiro, o meu filho, alguém perto, está com pensamento suicida, o pensamento autodestrutivo? Como eu falei, presta atenção no comportamento, no diálogo, na fala, no olhar, né? Veja como é que ele está se portando, como é que ele está agindo. Eu contei um pouco tempo atrás, no curso que a gente dá de liderança, que uma conhecida minha, eu percebi que ela estava ruim por causa da letra dela. Ela era desenhista, técnica de edificação, tinha uma letra muito bonita. E um dia eu estava com ela começou a escrever, eu não entendi o que estava escrito. Eu falei, você não está bem. Ela falou, porque olha que eu não consigo entender o que você está escrito, a tua letra não tem nada a ver, né, com o normal seu. Foi o tempo de ligar para o SAMU na época, e ela surtou ali mesmo no local, graças a Deus que eu percebi isso e chamei a ajuda médica, ela foi clinicada, ela foi atendida e hoje está muito bem. Mas, sabe, até isso, a letra da pessoa, né, mudou completamente, ela está de um jeito que completamente. Então, são detalhes que, se você está convivendo com a pessoa, você conhece a pessoa, você percebe, olha, ela não está bem hoje. Tem um pouco da intuição, do sentimento do outro. Não existe uma fórmula, né, mágica para saber. Muitas vezes a pessoa vai falar muito sobre isso e não vai fazer. E às vezes uma pessoa que não fala nada, que não dá nenhum sinal, é ela que vai acabar cometendo. Então a gente tem que estar sempre perto, observando, né? Se for adolescente, eu sempre falo isso. Pai e mãe, se tem filho adolescente pequeno, olha celular, olha computador, vê aonde está, com quem está conversando, vê com quem está dialogando, igual com quem está com uma disputa de internet para ver quem tentava suicídio. Então, pai e mãe têm que xeretar a vida do filho, sim. Pode até não gostar do que eu estou falando, né? Invasão de privacidade. É melhor invadir a privacidade do seu filho e garantir a saúde e a integridade dele e a vida dele do que deixar de lado até acontecer coisa pior, né? E outra coisa, o filho é teu, não é dos outros. Eu não posso dizer para você como é que você vai criar seu filho. Que forma você vai criar. Eu não posso falar isso, né? Eu posso dar sugestões, um ponto de vista meu. Mas, olha, presta atenção, né? Às vezes, esse cuidado é necessário, né? Então, essa live hoje assim, até me surpreendeu, assim, né? Essa conversa que a gente está tendo tudo aqui, está sendo muito bacana por causa dessa troca, né? Mas é importante, se você que está vendo, está assistindo, que compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe essa live com mais amigos, que converse sobre isso, que entre em contato, para que a gente possa ajudar também. Porque a gente oferece, de certa forma, ajuda, auxílio de orientação, de encaminhamento para algum local, se a gente conhece tudo, mas vocês precisam falar para a gente, senão a gente, né, a gente acha que está tudo bem, está tudo resolvido, porque não teve essa solicitação. Então divulga, sabe, compartilha, para que essa mensagem chegue para outras pessoas. E é uma forma de ajudar também o outro, né, Pereira? O Pereira também sempre compartilha, ele compartilha áudio nos grupos, e é uma forma de ajudar o próximo. Janice, porque, na verdade, hoje com a mídia e as redes sociais, muitas vezes a pessoa, ela gosta de ver um vídeo, talvez uma mensagem motivacional. Então, são essas coisas que eu uso. Eu sou um amante de frases. Quer me deixar feliz? É poder me dar um manual das frases, porque eu gosto de estudar e ver a intensidade de cada frase, o que essa frase significa. Recentemente, eu descobri uma frase
muito interessante, porque está ligado ao que nós chamamos de dores psicossomáticas. Ou seja, são dores no corpo que não são, na realidade, uma doença, mas são geradas por questões emocionais. Então, o que são dores psicossomáticas? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, uma pessoa, ela sente muitas dores na região das costas e, necessariamente, ela não carrega peso. Qual pode ser a dor psicossomática dela? Talvez essa pessoa esteja carregando muitas responsabilidades nas costas. Cuidar de filhos, trabalhar e outras atividades. Isso gera nas costas dores. Às vezes a pessoa sente dores na nuca, na região do pescoço. Mas o que será isso? Eu não estou torcicólogo, mas eu não torci o pescoço. Sabe o que significa? Significa que dentro das dores psicossomáticas é bem provável que essa pessoa esteja com dificuldades em girar e conduzir a sua vida. Porque o pescoço, ele te dá esse movimento, direita e esquerda. Muitas vezes a pessoa sente dores nas mãos, nos dedos das mãos. É algo que pode estar relacionado às emoções? Pode estar relacionado. Ou seja, quando uma pessoa sente muitas dores nas mãos ou dores nos braços, significa o quê? Que ela não está conseguindo segurar e manter aquilo que ela leva na vida. Talvez a família, talvez um relacionamento, talvez a criação dos filhos, talvez o emprego. Uma pessoa que muitas vezes sente dores nas articulações dos joelhos. O que pode ser isso? Isso pode ser um efeito psicossomático. Ou seja, as dores nos joelhos, ainda que talvez seja até um desgaste devido à idade, à falta de cartilagem, mas muitas vezes está relacionado que a pessoa está tão sobrecarregada que ela não consegue mais caminhar e ela não consegue ver o futuro de forma positiva. Uma pessoa que usa óculos, dependendo do tipo de problema de visão que ele tenha, significa que essa pessoa ela está com dificuldade de enxergar o futuro, de enxergar o que está à frente dela. Alguns dos exemplos para vocês poderem entender como é complexo e como muitas vezes, que nem o Ednilson falou, são pequenos detalhes que às vezes nós que temos um certo conhecimento dentro do nosso dia a dia, se você reparar uma situação como essa, corre, leva essa pessoa, orienta essa pessoa a buscar talvez um acompanhamento médico. Se você vê uma pessoa que de repente, em determinado momento, ele começa como que dar tapas no rosto, dar tapas na cabeça, é um sinal que ele deve estar com um turbilhão de pensamentos e ele está tentando para fazer com que aqueles pensamentos parem. Nesse momento, a pessoa pode talvez estar entrando num surto psicótico, porque os pensamentos começaram a se misturar, é como num grande cruzamento e não tem farol. Todo mundo quer passar. E na mente da pessoa acontece tudo. Todos os pensamentos vêm ao mesmo tempo. E ele não consegue encontrar a saída para nada. A pessoa entra em surto. Então, é só para vocês terem uma ideia da complexidade que é nós, no nosso dia a dia, lidarmos com essas situações. Porém, tem um detalhe, pessoal, busquem ajuda. Não se acovardem. Ah, mas eu tenho vergonha. Olha, você tem vergonha, mas vai assim mesmo. Sabe por quê? Talvez você seja uma pessoa tímida, seja uma pessoa envergonhada, mas você precisa do carinho, você precisa ser ajudada, você precisa ser apoiada. Então é o momento de você não ter mais medo e buscar ajuda, talvez num centro de reabilitação, talvez buscar ajuda, por exemplo, num CRAS, num CAPS, talvez seja o caso de você ir num CRAS, pedir um suporte para eles poderem fazerem um encaminhamento para você talvez ir para a saúde mental e vai por aí afora. Então, se você não buscar ajuda, não tem como saber se você está precisando de algo. Então, essa semana, que nem eu estava falando para vocês, tem uma frase que diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. O que significa isso, em outras palavras? Se você é daquele tipo de pessoa que fica fechado, trancado, não fala nada, isso vai somatizar dores.
E o que o corpo vai falar? Ele vai gritar. Ele grita de que forma? Dando dores. Mas quando você fala, é como se você poderá sarar, porque você foi buscar uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um amigo muito maduro, de uma pessoa do qual você tem total respeito por essa pessoa. O fato de você falar é a mesma coisa que você abrir aquela válvula de pressão da panela de pressão, que a panela de pressão é um exemplo que eu uso muito. Ou seja, se você não abrir, você vai explodir. A panela de pressão é assim. Aquela válvula de segurança, o objetivo dela é justamente manter a pressão ali. Mas se entupir, a panela de pressão explode. E nós somos do mesmo jeito. E como isso starta em nós? Isso pode startar em nós de uma forma de um derrame, de um AVC, de um problema cardíaco, porque a emoção é muito grande, os batimentos cardíacos começam a acelerar. Para vocês terem uma ideia, o coração nosso, ele bombeia 400 litros de sangue por hora. Pense, então, o trabalho do coração. Agora, pense isso num ritmo acelerado de pensamentos acelerados em meio a uma ansiedade. Meu amigo, o coração vai abrir, vai pedir água, vai abrir o bico. Chega uma hora que a bomba para de funcionar, é onde dá um AVC, é onde dá alguma parada cardíaca e por aí afora. Só para vocês terem uma ideia. Ó, pessoal, nós temos uma pergunta aqui de uma amiga, não vou falar o nome, tá? Mas ela disse que teve depressão. E depois que ela teve depressão, ela não consegue terminar o que ela inicia. E isso prejudica ela hoje no dia a dia. Um exemplo, ela começa a fazer um curso, ela não termina. Então, eu queria que vocês deixassem dicas para ela quanto a isso, tá? Eu vou abordar isso, a gente já falou bastante da questão psicológica. Mas também é o seguinte, a gente tem um tipo de vida que a gente não valoriza a nossa alimentação, as nossas horas de sono, períodos de exercício físico, né? Então, é interessante, muitas vezes, a gente passar por um nutricionista, passar por um fisiologista, para ver como é que está o nosso organismo. Então, a gente precisa... Porque muitos problemas que a gente tem também são decorrentes da forma com que a gente vive. Nem tudo é emocional, nem tudo é mental, mas tudo passa no nosso comportamento de vida. Então, dorme mal, come mal, se alimenta mal, sabe? Então, é importante se passar no nutricionista e ver como está isso. Existem hoje alguns tipos de tratamento que não são de medicação, mas de nutrição, que melhoram muito a qualidade da vida, tanto da pessoa ansiosa quanto da pessoa depressiva. É preciso fazer isso também, porque não adianta chegar para você, faça isso, faça aquilo, te orientar na parte emocional, se de repente a tua parte física, orgânica, está com problema. Não está se alimentando, não está dormindo direito. Quer ver uma coisa? Vamos voltar para o celular ou para a televisão. Se você for dormir e tiver um ponto de luz, uma luzinha vermelha aqui na televisão, você não vai ter o seu sono profundo. Quando você não tem o seu sono profundo, o que vai acontecer? O teu metabolismo, né, a tua serotonina não vai trabalhar da forma adequada para fazer aquela limpeza orgânica, até na parte mental, tudo, sabe? Tirar os pensamentos, realinhar os pensamentos através dos sonhos e você ter uma vida mais tranquila. Então você vai ter déficit de sono, déficit de alimentar, déficit de vitamina, de proteína, de várias coisas. Então é preciso também fazer um acompanhamento clínico, nutricionista, ir lá pedir os exames, ver como é que está as suas dosagens de serotonina, dopamina, noradrenalina, porque isso também faz parte do seu organismo. E fazer, né, o uso de certas medicações que o médico vai te passar. Isso tudo vai te ajudar bastante. A depressão, evidentemente, a procura de um psicólogo, de um terapeuta vai te ajudar, porque você vai trabalhar com esses problemas que advêm do teu passado, as coisas que você está vivenciando. Então, é um trabalho de vários profissionais. Então, você tem um terapeuta, é multidisciplinar. É o terapeuta, é o nutricionista, é o fisiologista.
ver como é que a quantidade de vitamina D do seu organismo, de cálcio, de potássio, como é que está tudo isso. Então não é só chegar lá e ouvir, olha, a partir de hoje eu vou fazer isso. Tem que ver como um todo. Por isso a gente fala do holístico, né? É essa coisa que você vai pegar o ser humano no total, no que está acontecendo com ele no total, e trabalhar aqueles pontos que estão com dificuldade. Seja a parte alimentar, na parte de exercício, de caminhar, de relaxamento, de meditação, de oração, de prece, o que você quiser fazer, né? Na parte de você cuidar da parte terapêutica, da parte psicológica, da parte clínica. Então, não é só um profissional. É um monte de pessoas ali que vão estar ajudando você, né? O Pereira falou do assistente social. O assistente social, por incrível que pareça, também é importantíssimo. O assistente social ele vai ter aquela visão do como é que está a tua vida com relação ao familiar, as pessoas que estão perto de você, a questão financeira, a questão da falta de alguma coisa na sua casa. Então, são vários profissionais, né? No caso, você está com esse problema de depressão, não está conseguindo dando continuidade nas coisas, faça o seguinte, só por hoje. Vamos pegar o lema lá, né, do AA, só por hoje. Só por hoje eu vou fazer esse esforço para ir no curso hoje. Na outra semana, só por hoje. Não tenta colocar uma coisa muito a longo prazo. Só por hoje. Por hoje eu vou tentar fazer isso, por hoje eu vou fazer isso. Viva um dia de cada vez, né? Vá aos poucos se desapegando daquelas coisas do passado e, ao mesmo tempo, não ter ansiedade com o futuro. Viva o hoje. Hoje é dia 25. Hoje é dia 25, então eu vou viver o hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu vou viver dia 26. No dia 27, acordando, eu vou viver dia 27. Viva um dia de cada vez. Vai ajudar muito você a começar a fazer isso. Procure respirar melhor, né? O Pereira sabe muito bem disso, né? Que a gente não sabe respirar direito, a gente respira muito mal. E a falta de respiração, né? O nosso cérebro não oxigene o suficiente e acaba não trabalhando legal. Então procura fazer respirações pausadas, tranquilas, do diafragma, né? Existem vários exercícios de respiração que você vai aprender a tranquilizar. Sabe aquela história? Para, respira e conta até 10? Funciona. Ajuda. Então são mudanças simples e básicas da vida que vão, aos poucos, nos ajudando a reconstruir um novo caminhar, né? Uma nova visão para o dia a dia. Que legal, Ednilson. Eu me sinto honrado de poder estar aí na sua companhia, na companhia da Janice e daqueles que estão nos acompanhando aqui também, porque nós estamos falando algo que é de suma importância para a sociedade e para o mundo em que nós estamos vivendo, ou seja, o ser humano. Porque hoje a gente fala muito das máquinas, fala muito da tecnologia e, infelizmente, às vezes a gente fala muito pouco sobre o ser humano, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. E diga-se de passagem que cerca de 60% da população brasileira, que vamos dizer aí é alguma coisa em torno de 120 a 140 milhões de brasileiros, eles são portadores de depressão ou ansiedade, ou os dois ao mesmo tempo. Por quê? Aspectos financeiros, aspectos sociais, políticos, né, econômicos, geram um nível de ansiedade muito grande nas pessoas. E justamente, às vezes, como o Ednilson falou, muitas vezes a pessoa ela só tem pensamentos acelerados. Então, uma boa noite de sono faz total diferença. Recomendação: 1 hora antes de você dormir, desliga o celular, não assista a televisão, não fique conectado com nenhuma rede social. Sabe por quê? Porque o nosso sono, o nosso cérebro, ele só começa a processar o sono profundo depois da 2ª hora. Mas se você já assistiu um filme de terror, você assistiu um filme de ação, um filme policial, e vai por aí afora, essa 1ª hora, o seu cérebro, ele vai entrar num processo de desaceleração.
Mas essa desaceleração é justamente fazer com que aquelas imagens que você assistiu, elas sejam, por assim dizer, quase que apagadas. Só que nesse momento você está deitado, mas você não está dormindo. Sabe aquela sensação de você dormir e acordar com sono? Ou você dormir e acordar com dor nas costas, dor no corpo e dizer, gente, eu dormi, mas eu estou com sono. Sabe o que é isso? Pensamentos acelerados, nível de ansiedade. Você está preocupado com algo? Pense o seguinte, se deu para resolver, resolva. Não deu para resolver, deixa para pensar no dia seguinte. Porque se você dormir pensando naquilo, o seu problema não vai mudar. Se você tem um carnê para pagar no dia 26, meu amigo, então você tem que se preocupar. Se você tem a reserva, muito que bem. Se não tem, tente negociar. Mas se você ficar preocupado com o que você vai pagar e você não ter os recursos, possivelmente o seu nível de estresse e adrenalina vai lá em cima, né? Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados, manter o equilíbrio é fundamental para poder ter uma saúde mental em boas qualidades, em boas condições, porque 100% nenhum de nós somos e estaremos enquanto vivermos dentro desse contexto social que vivemos. Mas poderíamos melhorar mais dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa. Isso daí virou artigo de luxo. As pessoas no seu dia a dia, com raras exceções, ela agradece você pelo fato de você ter dado passagem para ela de carro. Se você vai entrar numa condução, você dá passagem para uma pessoa idosa, né? É muito difícil isso. Então, são pequenos detalhes comportamentais que podem fazer muita diferença na vida das outras pessoas. E eu hoje, eu sempre fui assim, mas hoje mais do que nunca. Eu, quando saio de casa, eu procuro, dentro daquilo que é possível, me sentir bem ao lado de outras pessoas e fazer o bem para essas pessoas, sendo gentil e educado com elas. Porque aquilo que você dá, pode ter certeza, você vai receber de volta. Mesmo que uma pessoa carrancuda, você diga bom dia, ela não te responda, insista. Um dia você vai fazer ela mudar o comportamento dela. E ela vai entender que o seu bom dia deve ser retornado para ela, ela deve retornar para você a um bom dia. É isso, comportamentos. O que o Ednilson falou é importantíssimo. Observação. É verdade, meninos. Antes de vocês realizarem as considerações finais, a gente já vai dar 10 horas, o pessoal vai dormir. Eu queria dizer para o pessoal que nós somos sementes na vastidão do universo. Nós carregamos um potencial de crescimento, de transformação, de recomeçar enorme, cada um de nós. Porque a semente, você olha para a semente, você olha para um caroço de feijão, você não dá nada pelo feijão. Você olha para um caroço de uma manga, você não dá nada por esse caroço, por essa semente. E olha quanto ela pode produzir, quanto ela pode crescer, quanto ela pode frutificar. Só precisa estar no solo correto. Não adianta você pegar uma semente, colocá-la em cima de um piso de cerâmica, de um mármore e esperar que ela vá frutificar. Então, é importante que você que está nos assistindo, olhe qual solo você está. E diferente da semente, você tem 2 pés para se mover e sair, se você não está num solo fértil. E você mesmo se plantar em um lugar bom, onde você possa encontrar sua luz, desenvolver sua bondade, desenvolver sua compaixão pelo próximo e florescer, cultivando assim o que você tem de bom. Porque se você continua num piso impróprio, não tem como você florescer, não tem como você frutificar e a semente morre quando ela está no lugar errado. Então, você, semente, que está aí nos ouvindo, mude, você pode andar, mude para um lugar melhor, se não está dando certo onde você está. E isso começa até na nossa alimentação. Essa semana o Ednilson estava nos falando, no sábado, né, na terapia lá no parque, sobre como a alimentação impacta na nossa vida. Então, diminua, não vai tomar café antes de dormir, diminui o açúcar, diminui o alimento processado, diminui salgadinho, diminui... Não estou nem falando de álcool e drogas, tá? Estou falando desses alimentos que provocam alterações no nosso bom humor, provocam diversos tipos de transformação na nossa mente. Então, tenta se afastar um pouquinho disso. Alimentos processados, glúten, refrigerante. Eu gosto de tomar refrigerante todo dia. Deixa para um dia de festa, no final de semana. Faz parte do autocuidado.
Por mais que você tenha se plantado num terreno fértil, o que você está ingerindo para dentro do seu corpo? O que você está colocando? Você coloca com as suas próprias mãos. Você pode tirar, você pode não colocar. Então, tenha autocompaixão por si. Evite o que os meninos falaram aí, ó, sobrecarga, busque aprendizado. É fácil? Não é. Nós estamos aqui, mas nós três estamos em aprendizagem contínua, em transformação contínua. A gente está tentando, tudo isso que a gente está passando para vocês, nós estamos tentando cada dia mais. Mas é importante que você, até a respiração, respira antes de decidir. Antes de vai estar nervosa, não decide nada, espera, tenha calma. E algo muito importante é o diário da gratidão. Eu sempre falo, faça um diário da gratidão. Hoje é segunda-feira. O que aconteceu de bom hoje? Janice, não aconteceu nada de bom hoje. Você não levantou vivo? Levantou, você está aí nos assistindo, então já é algo para agradecer. Coloca aí no seu potinho de maionese mesmo. Hoje acordei viva, acordei disposta. Ah, eu estava com dor, a dor passou. Coisas positivas. Amanhã você vai colocar outras coisas positivas. Eu não estava bem, agora eu estou bem. Quando terminar o mês, você vai ver quanto você tem a agradecer. Ou um diário num caderno, ou num potinho da gratidão. Dá tudo certo. Façam as considerações finais, meus amigos. Quer falar, Pereira? Pode falar. Eu vou fazer a consideração final assim, de uma maneira diferente. Ó, pega um caderno, uma caneta. Não é celular, não. Caderno e caneta. Lembra do velho diário? Escreva todo dia alguma coisa. Como foi seu dia, quais foram as dificuldades, quais foram os problemas. E escreva. Não é para ficar digitando, não. Pega lá e escreve. Hoje foi assim, hoje foi assado, hoje foi legal. E todo dia, releia como foi sua vida. Se julgue menos. Julgue os outros menos ainda. Se culpe menos. Culpe os outros menos ainda. Não se compare a ninguém. Você é único. Você é único. Só existe um de você no mundo. Não queira repetir receita dos outros, porque a sua receita é única. Eu posso pegar uma receita de pão aqui e vou fazer, vai sair o pão do meu jeito, porque é a minha mão, é o meu jeito que vai fazer essa massa. O Pereira vai fazer com um jeito dele, vai ser do jeito dele. Então não se compare, né? Aprenda o seguinte, você pode mudar a qualquer momento uma postura, uma atitude. Ah, eu não posso, Pode. É só você querer. Não se lamente tanto, não reclame tanto. A tudo dai graças. Né? Sabe aquele? A tudo dai graças. Até aquilo que não é legal, agradeça, porque vai ensinar você a ser melhor. Hoje, como o Pereira falou, hoje eu não tenho dinheiro para pagar alguma coisa. Hoje você não tem. E aí, o que você vai fazer? Né? Não pense no amanhã. Esse amanhã é um período muito distante, a gente não sabe como vai ser. Então pense agora, nesse momento. Não exija do outro aquilo que nem você pode dar. Eu quero uma pessoa assim, 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 assado. Você é assim? Né? Então, seja mais resiliente, mais tranquilo, mais calmo. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero o emprego dos meus sonhos, eu quero o companheiro, a companheira dos meus sonhos, eu posso... Será que esse emprego dos teus sonhos não pode virar um pesadelo? E será que o emprego que você tem hoje não pode transformar num sonho bonito? Será que aquele companheiro que você julga ser dos seus sonhos não pode virar um pesadelo? E o companheiro que você tem hoje pode virar o companheiro dos seus sonhos? Conversa, analisa, tranquiliza. Pensar, sentir, agir. Respirar, tirar um tempo para você. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, escolha um amigo para visitar. Leva um bolo, leva um café. O que está fazendo aqui? Vim te visitar, vim bater papo com você. Só isso. Tem filhos, não tem dinheiro para passear, não tem dinheiro, pega uma bola, vai num parque, vai numa rua, joga bola com ele. Não quer jogar bola? Vamos sentar. Pega o carro, pega uma bicicleta,
Vamos dar um passeio. E aí, filho, como é que você está? Conta um pouco de você. Conversa, troca ideias. Eu acredito que a nossa vida vai ser muito melhor. E uma coisa que o Pereira falou que é verdade. Digital aqui, está conversando aqui, virtual, legal, um monte de gente está nos ouvindo. Mas nada substitui sabe, o sentido humano. Você está perto, você está vendo olho no olho, sentindo a emoção do outro, o sentimento do outro, sabe? Abraçando, apertando a mão, dando tapa no ombro. Isso não tem preço. E para concluir, eu vou repetir uma coisa que eu estou falando, uns 3 dias eu estou falando isso. Tudo que você pode comprar com dinheiro é barato e não serve para nada. Tudo aquilo que não tem, que o dinheiro não paga, saúde, alegria, felicidade, companheirismo, bondade, solidariedade, caridade, fraternidade, amor ao próximo, amor a você, isso não tem preço, isso dinheiro não compra. É isso que vale ser valorizado. Aquilo que você compra, você joga no canto e vai comprar outro. Joga no canto e vai comprar outro. Vai jogar no canto e comprar outro. Amizade a gente não joga no canto para comprar outra. Amores a gente não joga no canto para comprar outra. Atos de amor, de caridade e fraternidade. A gente não joga no canto para comprar outra. Isso tem valor. Valoriza o que tem valor. É isso que eu queria passar para vocês. Gratidão. Aproveitando aí. Pode falar, Janice. Era só um agradecimento. Tá. Aproveitando aí o que o Ednilson falou, na minha fala, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Vocês se amam? Vocês sabem a importância que vocês têm para vocês? Muitas vezes a gente sabe da importância que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho tem na nossa vida. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês raciocinarem, o quanto vocês se amam? O quanto vocês se sentem importantes para vocês? Você já se abraçou hoje? Você já sentiu o tocar dos seus dedos nos seus ombros? Tipo assim, ó. Faça isso. Sinta quem é você. Sinta o calor das suas mãos em você mesmo. Se abrace. Se acolha. Recentemente, fazendo uma dinâmica nesse contexto, uma pessoa de 45 anos disse para mim, é a primeira vez na minha vida que eu estou descobrindo quem sou eu. Vocês conseguem imaginar isso? Uma pessoa com 45 anos de idade dizer, é a primeira vez que eu estou sentindo quem sou eu. Ela nunca tinha olhado para ela. Ela nunca sequer tinha olhado no espelho com um outro olhar. E quando eu falei assim, olhe no espelho e diga, eu me amo. A pessoa falou, mas eu tenho vergonha. Mas você tem vergonha de você? Olha de frente para o espelho. Diga o quanto você se ama, o quanto você gosta de você, o quanto você é importante para você. Então, pessoal, nós precisamos olhar um pouquinho para nós. Se você quer dar amor, seja a fonte do amor. Se você quer receber o amor, dê amor para o próximo. Você vai receber. Talvez não na mesma proporção que você deu, mas o pouco que você receber de várias pessoas vão te fazer uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Essas são as minhas falas. Muito obrigado pela oportunidade. Uma excelente noite para todos aqui. No Instagram, @PereiraTerapeuta. Se quiserem deixar pautas lá de assuntos que vocês queiram que a gente possa tocar, eu me coloco à disposição de vocês aí para poder prestar qualquer tipo de atendimento que vocês precisarem, talvez algum aconselhamento, talvez alguma orientação, @PereiraTerapeuta, e podem ter certeza que eu quero ver os seres humanos melhores, famílias melhores e uma sociedade melhor. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada por tanto carinho, né? Isso é carinho, é amor com o próximo. Porque se a gente não tivesse amor, a gente não ia, né? Aqui é um tempo que a gente está ganhando, não estamos perdendo. Estamos ganhando tempo ajudando o nosso irmão. Um beijo, pessoal, para vocês. Manda beijo aí, ô professor querido. Um beijo, pessoal.
só para vocês. Neste sábado não estaremos no parque, só no próximo sábado, vai ser dia 7 de novembro. É isso mesmo, Ednilson? 7 de outubro, né? Isso, quero pular um mês. 7 de outubro, tá bom, pessoal? O Pereira está nos devendo uma visita. Vamos ver se dia 7 ele vai lá. Vou me programar para poder estar lá e poder, junto com vocês, aumentar a corrente de colaboradores para o bem. Vamos sim, pessoal. E não esqueçam que vocês são uma semente linda, então deixe transbordar a luz de vocês. Uma ótima noite, uma excelente semana. Se abraça aí, vai dormir bem quentinho. Um beijo. Outro. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.